aí, jovem? Estamos aqui no Santa Carona. Você que talvez deve ter achado que a gente sumiu. A gente sumiu, mas a gente tá voltando, cara. A gente não morreu. E olha só, voltando com chave de ouro. Estamos aqui com o professor Felipe Aquino. Ele que veio aqui em Anápolis para dar um encontro para casais. E aí eu e a Laís estamos aproveitando, claro, né? Para poder aprender antes de casar. Seja bem-vindo ao Santa Carona, Felipe. É uma alegria poder estar aqui em Anápolis e também conversando aí com vocês do Santa Carona. Prazer é nosso. Felipe, eu queria te fazer... Posso chamar de Felipe ou de professor? Claro, por quê? Eu tenho uma pergunta só de dúvida mesmo, assim. Física ou teologia? Qual que é o seu favorito? Eu gosto mais da teologia, né? A física é muito boa. A física foi, assim, a minha vida profissional, né? Física e matemática, né? E a física fala muito de Deus, né? Eu gosto muito da física por isso, porque na física você fica conhecendo a beleza, por exemplo, da criação, da obra de Deus. E eu fiz doutorado em ciências aeroespaciais. Estudei no ITA, em São José dos Campos. Então, eu estudei, minha tese de doutorado foi na área de astrofísica. Então, você entende a beleza do cosmos, né? Como é que os planetas giram em torno do Sol. Cada um descrevendo uma órbita elíptica, o Sol sempre no foco de cada um deles. É uma coisa maravilhosa. Só Deus pode fazer, né? Então, a ciência, quando ela é bem entendida, ela revela o rosto de Deus. Então, tanto a ciência como a fé, para mim, foram duas coisas que ajudaram muito a minha vida. Tanto é que eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia. Então quer dizer que é possível sim, através da ciência, encontrar Deus e transformar a ciência numa forma de oração. Mas não tenha dúvida, o Concílio Vaticano I disse o seguinte, que o homem pode chegar a Deus pela inteligência dele. Nem precisa da fé. Por quê? Porque pela inteligência você chega à conclusão que o mundo não tem como existir sem Deus. Você vê agora a descoberta do Big Bang. Né? Quem fez? Um padre da igreja, o padre Georges Lamaitre, que era astrofísico, belga, e descobriu que o mundo começou num pontinho que foi se abrindo, que deu esse universo inteiro, ou seja, Deus tirou do nada. Os físicos hoje dizem isso, o universo foi tirado do nada. Agora, quem é que pode fazer isso? Só Deus. Então, a inteligência, a física, leva, se a pessoa não tem má vontade, leva a pessoa a Deus. Não há dúvida disso, você entende? É claro que a pessoa precisa ter os rudimentos da fé para ajudar ela nessa abertura, mas não há oposição entre uma coisa e outra. Em relação à fé, o que sofre aquele católico que não estuda a sua fé? Quais os riscos ele está correndo hoje em dia? O primeiro risco é de abandonar a igreja, porque a igreja ela não age pelo sentimentalismo, ela não age pelas outras formas que a gente vê, às vezes, algumas religiões e seitas puxaram as pessoas, entendeu? A tal teologia da prosperidade, vamos lá rezar, tal, Deus vai te dar um emprego, vai te dar uma casa na praia. A igreja católica não faz isso. A igreja quer que você ame a Deus por Ele mesmo, e mais nada. Não é com segundos interesses, segundas intenções. A religião pura é você reconhecer quem é Deus e você adorá-lo desinteressadamente, amá-lo, servi-lo desinteressadamente, sabendo também que ele vai te dar uma recompensa de tudo isso aqui já e na eternidade. Mas você não vai atrás da recompensa, você vai atrás de Deus. Entendeu? É aquilo que Jesus fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O resto vem por acréscimo. Entende? Então, se a pessoa não tem uma formação boa de doutrina e tal, ela muitas vezes se encanta com qualquer pregador aí. Jesus falou, está cheio de falsos profetas. O próprio Jesus falou, Mateus 7, cuidado com os falsos profetas. Eles virão a voz, está cheio aí. Vem vestido de cordeiro, mas por dentro tem um lobo, arrebatador. Entende? Então você vê por que muitos católicos hoje estão nas seitas e outras religiões, porque não conhecem a doutrina católica. Porque se ele soubesse que a única religião que tem o Cristo presente na Eucaristia é a fé católica, a única religião que tem o perdão dos pecados dado por promessa de Cristo, a quem vocês perdoaram o pecado também. A nossa fé tem coisas que nenhuma tem. Agora, se o sujeito não sabe disso, ele troca tudo isso por um prato de lentilhas, como foi lá com Esaú, né? Que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas.
Eu poderia então dizer que estudar seria quase tão importante quanto a oração para uma vida de um cristão hoje em dia? Não, mas não tenha dúvida. Você vê que não tem uma instituição no mundo que estude tanto como a Igreja Católica. Você pega todos os cardeais, tem doutorado em alguma coisa. Você pega os nossos bispos todos, quase todos são doutores lá em Roma e outros lugares. Os padres todos estudam 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, faz mestrado, faz doutorado. Você entendeu? Porque é aquilo que Santo Agostinho dizia. Eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer. Entendeu? Eu creio, eu tenho que crer em Deus em primeiro lugar. Eu crendo, eu quero compreender. Compreendendo, eu creio mais ainda. Porque aí a tua fé fica mais esclarecida. Porque a fé precisa da ciência. Porque o Papa João Paulo II disse na encíclica Fé e Razão. A fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. E o pássaro não voa com uma asa só. Se você cortar as penas de uma asa, o pássaro já não voa. Então o Papa faz essa comparação. Se você ficar só na fé, você pode cair no fideísmo, do fanatismo, como aqueles muçulmanos do Estado Islâmico. Em nome de Deus, sai matando todo mundo. É o fanatismo. Se você cai só na ciência, na razão, você cai no racionalismo. Aí para Deus não existe para você. Aí a fé não existe, só existe aquilo que você pode provar com a razão no laboratório. Temos que ter as 2 coisas. As 2 áreas, a fé e a razão. Né? O que a razão, a ciência faz? Ela ilumina a fé. Então a igreja usa as ciências todas para entender melhor a revelação. Usa arqueologia, paleontologia, história antiga, línguas antigas. Porque você vai ler um texto, por exemplo, lá do Deuteronômio, que foi escrito lá no tempo de Moisés, lá atrás, numa cultura completamente diferente, numa língua completamente diferente, numa estrutura de vida oriental, que não é a nossa ocidental. Então, como é que você vai entender tudo isso? A ciência que vai te ajudar. A ciência que vai dizer, olha, a língua antiga é assim, essa palavra tem tal significado hoje. Entendeu? A ciência que vai clarear a revelação. Última pergunta, só para poder encerrar. Existem muitos amigos meus que me perguntam, Guilherme, eu quero estudar, como é que eu faço para começar? Eu estou querendo aprender mais sobre a doutrina, onde eu começo no catecismo, eu já começo no direito canônico. Como começar a estudar? Seria essa a pergunta. Para as pessoas que estão começando agora, que estão começando a pegar um livro para poder ler sobre a doutrina, começa por onde? Quais são os primeiros passos? Olha, tentando responder essa necessidade, eu escrevi um livro, Por que Sou Católico? Entendeu? Por que eu sou católico? Primeira coisa que você tem que entender, por que eu sou católico? Uma hora que eu tiver consciência que a verdade de Deus está na Igreja Católica, aí eu vou mergulhar na documentação da Igreja. Mas primeiro tem que ter essa convicção. Aí eu escrevi uma coleção de 3 livros que explica como é que a Igreja funciona. Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Entende? Bom, dominado isso, não, pouca coisa. Aí eu aconselho ele mergulhar na doutrina. E se ele pegar, por exemplo, o catecismo da igreja, entendeu? E no catecismo da igreja ele vai conhecer toda a doutrina católica sintetizada. Depois ele pode ir lendo outros livros, coisa mais ampla, ler um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, mas é mais lá para frente. Depois de um tempo já. Porque aí já é uma reflexão mais profunda dos santos padres, né? Professor, muito obrigado. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Espero que você tenha gostado. E a gente se encontra aqui no Santa Carona toda semana. E olha só, a gente não vai sumir de novo. Fiquem com Deus.